Graça e paz, irmãos. Peniel é o nome dado por Jacó do lugar onde ele lutou com Deus a fim de conseguir a bênção. Não te deixarei ir se não me abençoar. A palavra Peniel quer dizer a face de Deus. Jacó teve face a face com Deus e permaneceu assim durante uma noite inteira. Mas Peniel representa estar na presença de Deus e que às vezes nós fugimos, resistimos, mas um dia temos que chegar na presença de Deus. Precisamos chegar na presença de Deus. E como nós chegamos em Peniel? Jacó chegou de que forma nesse lugar que ele classificou como Peniel, que quer dizer a presença de Deus? O que é o face a face com Deus? Como Jacó chegou lá? Ele chegou com medo. Às vezes nós chegamos assim. Nós vamos para a presença de Deus, nós buscamos a Deus porque nós estamos com medo de alguma coisa. E às vezes com medo de morrer, às vezes com medo de faltar alguma coisa em nossa vida, às vezes nós estamos com medo até mesmo de um resultado, aí nós vamos buscar a Deus. Jacó chegou em Peniel com medo. Ele tinha medo do seu irmão, o seu irmão Esaú, pois lhe enganou, traiu e roubou ele. Então agora ele chega diante de Deus com medo. O versículo 6 e 7 diz assim: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para te encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e perturbou e dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos. Ele estava com medo. Mas também nós chegamos em Peniel, na presença de Deus, consciente. Nós estamos conscientes de que nós precisamos de ajuda. Então chegamos em Peniel, face a face com Deus, porque nós temos consciência de que nós precisamos de ajuda. Enquanto nós não precisamos de Deus, às vezes nós arrumamos outro jeitinho, vamos para outro lugar, mas chega um momento que nós temos consciência de que precisamos de Deus. Jacó teve essa consciência. Os versos 10 e 11 diz assim: sou indigno de toda misericórdia e de toda a fidelidade que tem usado para com teu servo, pois como apenas o meu cajado atravessei o Jordão, já agora sois 2 rebanhos, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães dos meus filhos. Jacó tinha consciência de que precisava de Deus. Mas com certeza ele deve ter feito muitas e muitas outras coisas antes de ter essa consciência. Mas também quando nós chegamos em Peniel, nós chegamos sem a nossa máscara. Jacó, que era enganador, quando ele chegou em Peniel, ele queria dar um jeitinho de dar uma ajuda para Deus. Versículo 13 diz assim: tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Ele tentou dar uma ajudinha, arrumando uns presentes para ele, mas quando estamos na presença de Deus, na face a face com Deus em Peniel, a máscara cai. Nós precisamos chegar sem máscara. Como chegamos em Peniel? De que forma chegamos até a presença de Deus? A maioria das vezes é porque estamos mal, ou porque queremos uma bênção de Deus, ou porque estamos passando por luta na nossa vida. E às vezes chegamos em Peniel porque perdemos algo ou alguém
e isso nos entristece, e aí nós precisamos de ir até em Peniel. Mas em Peniel, nós estamos só. A relação minha com Deus é uma relação que só eu e Ele. É do pai, do filho com o pai. É só eu e Deus. Jacó ficou só em Peniel. Ele ficou só. Toda a sua família, todos os seus filhos, ele mandou passar por Peniel, por Vale de Jaboque, e ele passou e ele ficou só naquele lugar. Ficou só. Levantou-se de madrugada naquela noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Em Peniel só há a face de Deus. Estamos só. É nesse momento que a experiência com Deus faz a diferença. Jacó tinha vários filhos, 2 mulheres e algumas concubinas, mas quando entrou em Peniel, lá estava ele só com Deus. Isaías 43, verso 12. Verso 2, digo, quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Uma certa irmã que foi acometida de um câncer, e ela veio a falecer, a partir em Cristo Jesus. Ela lutou por muitos anos com esse câncer, e toda a sua luta estava ali o seu esposo próximo dela. Mas a sua dor, o seu sofrimento, era só dela. O marido não podia sentir a dor que ela sentia, nem a angústia que ela sentia. Ela estava só. Só ela e Deus nesse momento de luta, nesse momento de Peniel. Em Peniel nós somos marcados por Deus. Ao passar por Peniel, nunca mais seremos o mesmo, porque nós somos marcados. Os versículos 25 até 31, versículo 25 e 31 diz assim: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe nas articulações da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Versículo 31, Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma colcha. A marca que a vida nos deixa, muitas vezes, dela nos faz sofrer. Essas marcas nos faz sofrer, pois são traumas que carregamos por toda a vida. Às vezes estamos na presença de Deus, nós somos marcados, mas a vida nos marca e nos deixa também essas mesmas marcas que são difíceis para sair de nossa vida. As marcas que recebemos em Peniel nos faz crescer em nossa vida espiritual e nos transmite a glória de Deus em nossa vida. Moisés, versículo 34 e 33, tendo acabado Moisés de falar com Deus lá no monte, ele teve que colocar sobre o seu rosto um véu, por causa da glória de Deus. Quando passamos uma experiência com Deus, ele nos marca por toda a nossa vida. Acredito que se você nesse momento tem passado em Peniel, tem lutado face a face com Deus, com certeza ele marcou. Com certeza ele te marcou e essa experiência é por toda a nossa vida. Acredito eu que um dia vamos contar ela. Se não aqui, lá na eternidade vamos fazer isso. Mas o que encontramos em Peniel? O que nós encontramos lá? Nós encontramos a bênção de Deus. Quando estamos face a face com Deus, nós encontramos a bênção de Deus.
Em Peniel nós encontramos mudança de caráter nosso. Quando nós estamos lá diante de Deus, face a face, o nosso caráter é forjado, é mudado. Precisamos ser, e a palavra de Deus diz que sede santo, porque eu sou santo. Então, quando nós buscamos essa presença de Deus, essa face a face com Deus, nós precisamos mudar, nós mudamos o nosso caráter. Peniel representa a destruição de estruturas que nós geramos durante a nossa vida. Lugares que nós criamos em nós, que temos vergonha. Peniel vem para destruir esses lugares e ser ocupado pela presença e pela glória de Deus em nossa vida. Irmãos, que nós possamos chegar em Peniel e que a misericórdia de Deus esteja sobre nós e que ao termos essa experiência com Deus ali, possamos ser diferentes, não termos o mesmo comportamento que tínhamos antes, mas que essa experiência seja algo tremendo da parte do nosso Deus. Eu quero orar contigo nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós temos. Momentos em que podemos estar face a face com o Senhor e podermos, ó Deus, ser pelo Senhor tratado. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor trata de nós como Pai. Muito obrigado, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém.